Fala, galerinha ligada do de bar, aqui quem fala é o Thiagão, mais uma vez no domingo à noite gravando pra vocês. Agora sim, estamos voltando à nossa programação normal, depois do Thiagão ter tirado férias. O Lele ainda não consegue gravar com a gente, então eu sigo solo aqui no nosso podcast. Lembrando, eu estou gravando domingo à noite para postar na segunda-feira, tá legal? Segunda-feira a gente solta o podcast em relação ao futebol brasileiro. Para falar de futebol brasileiro, vamos falar do retorno do Brasileirão, que eu fiz um podcast especial nessa sexta-feira. E agora a gente vai falar do retorno do Brasileirão, só que antes iremos também abordar o que aconteceu aqui em São Paulo. A final do Campeonato Paulista, que foi no sábado, 4h30 da tarde. E teve como, depois de 12 anos, o Palmeiras campeão paulista. Exatamente, o Palmeiras campeão paulista. Foi um segundo jogo meio equilibrado no primeiro tempo. No segundo tempo o Palmeiras começou um pouquinho melhor, conseguiu abrir o placar, e aí depois se fechou, se retrancou, estava ali tudo garantido, parecia que realmente o Palmeiras iria ser campeão como foi. Entretanto, ali numa bola alçada no meio da área, o Jô conseguiu cortar, o Gustavo Gomes fez o pênalti, o Corinthians empatou 1-1, foi para os pênaltis, só que não teve jeito, deu Palmeiras com Patrick de Paula. Que volante é esse? O menino jogou 3 vezes a final da Taça das Favelas, estava jogando futebol de várzea e hoje é um dos principais jogadores do Brasil. Digo pra vocês, o moleque é bom de bola. Esse volante canhoto, o moleque é bom de bola. Eu gosto dele. Ah, é pra seleção. Calma, o Thiago não tá dizendo isso. Eu tô falando que o moleque é bom de bola. Ele, o Gabriel Menino, demonstra uma personalidade, assim, que é incrível. É incrível por estar jogando num clube dos maiores do mundo, dos maiores do Brasil, com toda a certeza do mundo, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, então o Corinthians, que foi 4 vezes pra final, era o atual tricampeão, foi parado nos pênaltis. Pelo seu rival alviverde, o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Parabéns, Palmeiras, o atual campeão paulista de 2020, depois de 12 anos. O último título foi na época de Valdívia, de Denilson Show, que tá na Band, enfim. Parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras. Pro Corinthians também, salve o parabéns. O Corinthians estava virtualmente eliminado. O Corinthians ia brigar para não cair e acabou, querendo ou não, chegando na final. Não perdeu nenhum clássico. Vamos lembrar. Não perdeu nenhum clássico. Então é importante também dar palmas aí pro time do Corinthians. Mas o campeão é o Palmeiras. Dito isso, a gente vai falar o quê? Antes de falar do Brasileiro, a gente vai falar de 3 jogos que estavam previstos não acontecer e um 4º jogo que ele foi adiado. Então, bom, se o Corinthians e o Palmeiras jogaram no sábado, o Brasileirão voltou no sábado, bom, obviamente não ia dar pra jogar. Então, Palmeiras e Vasco, Corinthians e Atlético Goianiense, Bahia e Botafogo e Bahia, esses 3 jogos estão adiados, ainda não tem data definida pela CBF, ainda não tem. Beleza, voltamos ao Campeonato Brasileiro, dito que dos 10 jogos teriam 7 previstos a acontecer, então o Brasileiro ele foi reaberto, né? Ele foi iniciado, na verdade, porque ele não teve uma pausa, ele já começou em período de pandemia, lembrando que o Campeonato Brasileiro vai até dia 21 de fevereiro de 2021, e eu lembro, eu não tô lendo absolutamente nada, estou aqui lembrando porque pensei, pesquisei muito bem. 28 de fevereiro, se eu não me engano, era uma quinta-feira que se encerra o Campeonato Brasileiro 2020. Bom, então ele foi aberto lá em Fortaleza. Alô, Ceará, grande abraço para todo mundo que acompanha a gente no Ceará. Fortaleza e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ganhou de 2-0. Atlético Paranaense, que é o líder pelos critérios de desempate do Brasileiro, a gente sabe que, é a primeira rodada, tá? Calma. O Thiago não sabe que tem 37 rodadas, mas é o atual líder. O segundo jogo da rodada foi no Couto Pereira. O Coritiba recebeu o Inter e foi um convidado indigesto. Sabe aquele cara que você chama pra sua festa e ele acaba ficando com a garota que você tava conversando? É aquele amigo seu que você fala assim, pô, não fez por maldade, mas você recebeu tão bem que ele acabou ganhando na sua casa, e o Inter fez o mesmo com o Coritiba, 1-0 no Couto Pereira, o Inter que também venceu. Uma partida movimentada lá 9 horas da noite, lá na Ilha do Retiro que já foi palco de final de Copa do Brasil. O Sport ganhou no Corinthians, fez 2-0 e se sagrou campeão da Copa do Brasil de 2008. Então o Sport recebeu o Ceará e foi aquele convidado bacana, aquele convidado que, pô, pegou, tal, enfim,
conversou lá com as suas amigas, mas você saiu ganhando também, tá tudo tranquilo. Então o Sport foi lá, fez 3-2 no jogo movimentadíssimo e também iniciou o Campeonato Brasileiro com o pé direito. Tirando no sábado, já chegando aqui agora no domingo, o Flamengo, sabe o Flamengo? Bom, agora vamos abrir uma aspas aí pra Tiagada, o Tiagar. Vamos falar, antes de falar do jogo do Flamengo com o Atlético Mineiro, vamos dar uma Tiagada. Bom, o Flamengo ele tem o melhor elenco do Brasil, não tenho dúvidas disso. O Jorge Jesus ele fez um trabalho impecável que esse Flamengo conseguiu jogar de igual para igual com o Liverpool, o atual campeão inglês, né? Um dos melhores times do mundo. O Flamengo conseguiu jogar de igual para igual, né? Nunca se tinha visto há tanto tempo uma final de Mundial de Clubes tão equilibrada, de um alto nível, de um futebol bem jogado. Bom, dito isso, o Jorge Jesus voltou para o Benfica, voltou para Portugal. Portugal que eu já tive lá, uma lindíssima terra, enfim, são os nossos colonizadores. E, bom, e a pergunta, como ficaria o Flamengo, né? Foi-se contratado um assistente que já trabalhou com o Guardiola, enfim. Thiagão disse, né, nos grupos, comentando com os amigos, enfim, do jeito que dá, a gente está em pandemia, infelizmente batemos aí mais de 100 mil mortes, então não tem motivo se para comemorar. Então, do jeito que dá, a gente fica em casa, ainda fica recluso, fica em pandemia, né, torcendo para que uma vacina seja feita para não salvar desse vírus. Bom, dito isso, eu disse, vou deixar registrado aqui nesse podcast. Ó, eu vou deixar registrado, eu disse o seguinte, que o Flamengo ainda ele era o favorito, tanto é que eu falei isso no podcast anterior. Porém, entretanto, todavia, uma coisa é um trabalho de um técnico que conseguiu dar certo, que chegou e conseguiu trabalhar o Flamengo e transformar o Flamengo do jeito que é. Outra coisa é um técnico que chegou agora há pouco no Brasil, tá se ainda ambientando com o país. Ele chegou numa condição que não é normal, ele chegou num período de pandemia mundial, né? Chegou num período de pandemia mundial. Bom, dito isso, o Flamengo recebeu o Atlético Mineiro, que pra mim é a segunda força, e olha lá. O Atlético Mineiro de São Paulo, ele venceu o Flamengo. Ele venceu o Flamengo para muitos times na rodada, como, por exemplo, o meu no Cartola FC, que eu tinha o Gabigol como capitão. Hoje não deu... infelizmente não teve gol do Gabigol. E o Flamengo acabou perdendo. O Atlético Mineiro acabou ganhando do Flamengo 1-0, abrindo a rodada no domingo. Também tivemos lá na Vila Belmiro, né? Santos e Bragantino, dois times paulistas aí. E ficaram no empate em 1-1. Agora indo lá pro Sul... né, indo lá pro Sul, um jogo... Bom, deixa eu ver a hora aqui, ó. São 8h49. São 8h49, o jogo do Grêmio e Fluminense começou às 7 horas. E vamos ver se terminou. O Thiagão tá aqui tentando ver ao vivo. O Thiagão começou o podcast aqui. Vamos ver se já terminou. O jogo ainda ele tá rolando. Tá com 45 minutos do segundo tempo, ainda tá 1-0 o Grêmio. No finalzinho, o Thiagão fala pra vocês o que aconteceu. Bom, falei de 7 jogos, né? Falei de 6 jogos, aliás. Botafogo e Bahia tá adiado, Palmeiras e Vasco está adiado, Corinthians e Atlético Goianiense está adiado. Mas aí quem me pergunta, e Goiás e São Paulo, gente? O que aconteceu com Goiás e São Paulo? Bom, a gente sabe que existe um protocolo de segurança em relação a todo esse vírus que está causando estragos aí no mundo. E aí, o elenco do Atlético do Goiás foi testar o coronavírus, deu positivo, e aí a contraprova também confirmou 9 casos de Covid no elenco do Goiás. Então, após o diagnóstico tardio de 10 infectados, o Clube Esmeraldino realizou 9 exames e constata a presença de coronavírus em 9 atletas. Dessa forma, né? E o jogo foi adiado. E o que ocorreu minutos antes da bola rodar. Então o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, adiou o jogo. Então temos 4 jogos aí dessa primeira rodada nesse início do Brasileiro que não aconteceram. Então, recapitulando, Botafogo e Bahia, Palmeiras e Vasco, Corinthians e Atlético Goianiense, Goiás e São Paulo não têm os seus pontos e por isso, e exatamente por isso, eles não estão pontuando, não tem cartola, não tem nada. Ainda bem que eu não escalei ninguém do São Paulo, estou tranquilo em relação a isso. Bom, vamos ver o que vai acontecer com esses 4 jogos, qual será a data.
Tiagão aqui vai passar para vocês a próxima rodada que já começa na quarta-feira. E aí teremos Bragantino recebendo o Botafogo vai fazer sua estreia. O Atlético Mineiro, que venceu o Flamengo, vai receber o Corinthians estreando. O Atlético Paranaense vai receber o Goiás também estreando no Campeonato Brasileiro. O Bahia recebe o Coritiba, o Bahia estreando no Campeonato Brasileiro. Lembrando, esses times que eu estou citando que estão estreando, eles teve os seus jogos aí adiados. O Atlético Goianiense recebe o Flamengo. O Atlético Goianiense que o quê, gente? Adivinha? Está estreando também no Campeonato Brasileiro. O Fluminense recebe o Palmeiras, atual campeão paulista. O Verdão ganhou o seu título estadual e vai agora estrear no Campeonato Brasileiro. Então o Fluminense recebe o Palmeiras na quarta-feira também. Na mesma quarta-feira, olha, rodada agitada, tá? A rodada começa às 7h15 da noite. Pra quem joga Cartola FC igual o Thiagão, ó, 6h15 o mercado fechou. Então, ó, até umas 6 horas ali, dá uma olhada no seu time, acompanha as notícias. Não vai escalar jogador que não vai jogar, pelo amor de Deus. Não decepciona o Thiagão que também é brabo no Cartola. Depois eu vou ir acompanhando com vocês o meu desempenho. Eu tô pensando aqui pra ver se com a rotina do trabalho, com a rotina dos estudos, se eu consigo fazer esses podcasts, enfim, dar umas dicas em relação ao Cartola. Bom, Ceará recebe o Grêmio, esses dois sim jogaram, né? O Grêmio que está... Vamos ver. O Grêmio que ainda está jogando, né? Provavelmente vai vencer o Fluminense. A partida está exatamente agora com 48 minutos e 33 segundos. O Grêmio vai visitar o Ceará na próxima rodada. O São Paulo recebe o Fortaleza. O São Paulo que vai estrear no Campeonato Brasileiro. Só que agora já na quinta-feira, 7h15 da noite, São Paulo e Fortaleza. Inter e Santos também lá no Beira-Rio, 7h30 da noite. E o Vasco, né, estreando no Campeonato Brasileiro, finaliza a rodada recebendo o Sport que ganhou de 3-2 do Ceará. Bom, esse foi meu giro de notícias em relação ao Campeonato Brasileiro. Então, para finalizar o nosso podcast, a gente sabe que é em relação ao futebol brasileiro, mas teve Fórmula 1 esse final de semana. E então a gente vai aqui olhar a classificação do campeonato e do calendário, né? Então teve o Grande Prêmio de Silverstone e a gente vai aqui acompanhar para você. Eu tô pegando aqui a notícia para ver quem terminou em primeiro, quem ganhou, enfim. E aí o Hamilton reclamou de desgaste de pneu, enfim. O Bottas também não gostou muito. E o Vettel brigou também com a Ferrari, largou em 11º, rodou na primeira volta e recebeu a bandeirada em 12º, enfim. E aí o Leclerc largou em 8º, enfim, terminou a bandeirada em 4º. Bom, vamos ver aqui a classificação, só para finalizar a classificação de pilotos, tá? Então a gente tem o Lewis Hamilton com 107 pontos, com 3 vitórias da Mercedes, tá? Seguindo de Max Verstappen, o holandês voador, com 77 pontos e 1 vitória também, né? O Valtteri Bottas da Finlândia, né? O que venceu o primeiro Grande Prêmio, tem 1 vitória aí, tem 73 pontos. E é dessa forma que a gente tem aqui o campeonato. A Mercedes lidera o campeonato de construtores com 180 pontos, seguidos da RBR de 130, né? E a gente tem aí o Valtteri Bottas, né? O Lewis Hamilton e o Max Verstappen aí brigando aí. Bom, lembrando que quem ganhou a corrida nesse final de semana foi, obviamente, ele, né? O Max Verstappen ganhou sua primeira corrida na temporada. Lewis Hamilton chegou em segundo e o Valtteri Bottas chegou em terceiro. Bom, também tivemos a Champions League, mas o Thiagão vai falar da Champions League na terça-feira já projetando. Bom, 50 minutos e 50 segundos e ainda não terminou o jogo do Grêmio e do Fluminense. O Grêmio segue vencendo o Fluminense. E aí o Thiagão quer terminar o quê? O Thiagão não quer mandar um boletim incompleto, não quer fazer um podcast incompleto para vocês. Tô esperando o jogo do Grêmio aqui acabar. Tô aqui dando algumas notícias esperando que o jogo do Grêmio acabe, enfim. Mas até agora não acabou o jogo, né? Não acabou. Lembrando que hoje, né, dia 9 de agosto, tudo bem que esse podcast vai ser postado no dia 10, mas assim como eu disse no Dia das Mães, eu digo no Dia dos Pais, todo dia é Dia das Mães, todo dia é Dia dos Pais, todo dia é Dia dos Filhos, enfim, todo dia é Dia do ser humano, todo dia é dia que a gente possa dizer pra alguém que a gente ama. Gente, ó, vamos amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Esse vírus tá vindo pra mostrar pra gente que a gente não é absolutamente nada, tá bom? Então, bom, a todos os pais, tá? Um feliz Dia dos Pais, pra mãe também que é pai. Quem exerce o papel de pai, tem aqui, ó, o seu coração aqui, ó, junto aqui com o Thiagão, e tem um carinho aqui enorme, e um beijo no coração de todas as pessoas que são pai. Você também que é um bom filho também,
Tem um beijo no coração do Thiagão. 51 minutos. Aliás, virou 52 minutos e não terminou o jogo do Grêmio do Fluminense. Porém, o Thiagão vai dar aquela arriscada, porque já tá no fim do podcast. O Thiagão não pode passar esse tempo, né? Tem esse tempo combinado com vocês, no máximo ali 16 minutos. Bom, o Thiagão vai encerrando por aqui. O Grêmio, vou falar que o Grêmio venceu o Fluminense. Acabou. Apitou, fim de jogo. Agora sim, o Thiagão pode falar. O Grêmio venceu o Fluminense, então o Grêmio venceu o Fluminense lá na Arena Grêmio. Bom, o Thiagão vai ficando por aqui. A todo mundo que está iniciando, que está escutando esse podcast aí na segunda-feira, uma ótima semana, uma ótima segunda-feira, tá bom? Continue com Deus no coração de vocês, se cuidem, lavem muito bem as mãos, usem máscara e utilizem álcool em gel. O Thiagão vai ficando por aqui. Lembrando que eu tô gravando nesse domingo para postar na segunda-feira. Um beijo enorme no coração de vocês, Thiagão vai ficando por aqui. Valeu! Fui!